Olá pessoal, na aula de hoje trataremos dos princípios que regem a administração pública e a forma como ela se organiza. Começando pelos princípios, falaremos do LIMP, ou seja, a abreviatura de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Vamos iniciar pelo princípio da legalidade, que é utilizado de maneira mais restrita quando se fala em administração pública. Primeiramente, legalidade significa império da lei. De acordo com o artigo 5º da Constituição Federal, temos que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Pressuposto de que tudo que não é proibido é permitido por lei. Porém, no âmbito do administrador público, só é permitido fazer o que está na lei, portanto, só poder fazer o que a lei autoriza que seja feito. O princípio da impessoalidade possui duas vertentes. A primeira diz respeito à finalidade pública, ou seja, sempre agir de acordo com o interesse público. A segunda vertente diz respeito à não vinculação dos serviços prestados à promoção pessoal do administrador público. Além disso, o representante público está proibido de dar privilégios a pessoas específicas. Outro princípio, continuando, é o da moralidade. Decorre desse princípio que o administrador deve trabalhar com bases éticas na administração. Vale ressaltar que a moralidade administrativa possui diferença da moral comum, pois aquela não obriga o dever de atendimento a esta, vigente em sociedade. No entanto, exige total respeito aos padrões éticos, decoro, boa-fé, honestidade, lealdade e probidade com a coisa pública. Do princípio da publicidade, pode-se extrair que é o dever do administrador público divulgar todos os atos administrativos, dando acesso à população às informações de seu interesse. É medida que visa exteriorizar a vontade da administração pública, divulgando seu conteúdo para conhecimento público. Por fim, a eficiência é um princípio expresso na Constituição Federal, que, segundo o professor Eli Lopes Meirelles, é o que se impõe a todo agente público de realizar suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento profissional. É o mais moderno princípio da função administrativa, exigindo resultados positivos para o serviço público e satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e de seus membros. O dever de eficiência corresponde ao dever da boa administração. Agora vamos falar sobre a maneira como a administração pública é organizada no Brasil. Existe a subdivisão de competências gerais inerentes aos órgãos públicos, caracterizando a administração direta e as competências especializadas, pertencentes às entidades criadas com um fim específico para desempenhá-las com autonomia, que irá caracterizar a administração indireta, tanto a administração direta e indireta. Esta subdivisão está regulamentada no artigo 4º do Decreto-Lei 200 de 1967, de onde podemos extrair que a administração pública direta ou centralizada é composta pelos órgãos do Poder Executivo. Já a administração pública indireta ou descentralizada está prevista no artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal. Depreende-se desse dispositivo que ela será composta por autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e fundação pública. A administração pública direta caracteriza pela prestação de serviços públicos de forma centralizada no Estado, existindo divisão de atribuições entre os respectivos órgãos administrativos em escala hierárquica, também conhecido como desconcentração. Podemos frisar que os órgãos não possuem personalidade jurídica, portanto, são impossibilitados de contrair direito e obrigações de atuar com capacidade processual. Importante esclarecer que a descentralização é a distribuição de competências de uma pessoa para outra, seja pessoa física ou jurídica. Pode a descentralização ser política ou administrativa. A política se dará quando o ente descentralizado exercer atribuições próprias que não decorrem de um ente central, como, por exemplo, que ocorre com os estados e municípios da federação. No caso de descentralização administrativa, as atribuições que os entes descentralizados exercem só têm valor jurídico que lhes empresta o ente central, ou seja, as atribuições não decorrem de força própria, mas de um poder central. É inerente às entidades da administração indireta o preenchimento de determinados requisitos. Quais são eles? Criação através de lei específica, personalidade jurídica, capacidade específica, controle estatal para garantir
que não se desvie dos fins, capacidade de auto-administração, sujeição às regras de licitação, realização de concurso para o ingresso de seus servidores, controle externo pelo Poder Legislativo, responsabilidade objetiva e devem obedecer aos princípios da administração pública previstos no artigo 37 da Constituição, como já vimos. Vamos agora falar sobre as características gerais das entidades da administração indireta, começando pelas autarquias, que são entidades dotadas de personalidade jurídica própria, responsáveis por executar atividades típicas da administração pública, visando um melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira do Estado. A UF é uma autarquia. Possuem maior autonomia na execução de suas funções, além de possuir imunidade tributária e o benefício da impenhorabilidade de bens. Existe um tipo de autarquia denominada de autarquia especial, que necessita da aprovação do Senado para a nomeação de seus dirigentes. Encaixam-se nesse tipo de autarquia especial as chamadas agências executivas e as agências reguladoras. No caso das fundações públicas, o artigo 5º, inciso 4º do Decreto-Lei 267 a define como, entre aspas, entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado sem fins lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de direito público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio, gerido pelos respectivos órgãos de direção e funcionamento custeado por recursos da União e outras fontes. Fecha aspas. Importante esclarecer que o poder público se interessa em criar tais fundações públicas pelo fato de que elas exercem atividades no âmbito social, sendo criadas sem fins lucrativos, portanto, tendo seus recursos totalmente revertidos para o exercício de suas atividades. Existe uma divergência doutrinária a respeito da personalidade jurídica das fundações públicas, pois costuma-se dividir as fundações em duas categorias, as de direito público, com personalidade jurídica de direito público, e as de direito privado, instituídas pelo Estado. No primeiro caso, as fundações teriam um regime jurídico de direito público, exercendo atividades típicas de Estado, inclusive seriam detentoras das prerrogativas típicas de direito público. Já no segundo caso, as fundações teriam personalidade jurídica de direito privado e exerceriam atividades sociais que não seriam exclusivas do Estado e que, portanto, também poderiam ser exercidas por fundações instituídas pela iniciativa privada. A questão fundamental quanto à diferença para a caracterização como fundação de direito público ou privada, portanto, não reside propriamente na previsão de sua personalidade pela norma de criação. A distinção, ao contrário, se dá primeiramente pelo fato de serem subsidiadas unicamente com orçamento público ou pelos cofres públicos e com uma maior parcela de recursos a ser obtida através do exercício de suas próprias atividades. Por fim, temos as empresas públicas e as sociedades de economia mista, que apresentam as mesmas características gerais, mas se diferenciam especialmente em dois de seus requisitos. A empresa pública é, segundo o artigo 5º, inciso 2º do Decreto-Lei 200, entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado com patrimônio próprio e capital exclusivo da União, criada por lei para exploração de atividade econômica que o governo seja levado a exercer por força de contingência ou de conveniência administrativa, podendo revestir-se de qualquer das formas admitidas em direito. Já a sociedade de economia mista é definida como, entre aspas, entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada por lei para exploração de atividade econômica sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam, em sua maioria, à União ou à entidade da administração indireta. Fecha aspas. Trata-se de atividades econômicas, ambas, não podendo por esse motivo receber privilégios. Além disso, não se caracterizam como serviço público, que permite que sejam exploradas também pelos particulares. São situadas, então, no mesmo nível comercial, a fim de não violar o princípio da livre concorrência. Desse modo, seus servidores são necessariamente seletistas e seus bens alienáveis, prescritíveis e penhoráveis, não havendo também imunidade tributária, portanto, é importante ressaltar que as distinções principais entre as empresas públicas e as sociedades de economia mista está na forma de organização e a composição de capital. Podemos concluir que a criação das empresas públicas e das sociedades de economia mista foi a forma criada pelo Estado para intervir na economia diretamente,
e que existe uma proteção às empresas públicas com o objetivo principal de proteger o seu capital social. Enfim, por hoje é só e até a próxima aula.